Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2026, primeira semana do Tempo Comum, ano litúrgico da Santa Madre Igreja Católica, ano A. Leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 10, versículos 19 a 20. Naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor na presença de Eli. Naquele tempo, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Aconteceu que, um dia, Eli estava dormindo no seu quarto. Seus olhos começavam a enfraquecer e já não conseguia enxergar. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado. E Samuel estava dormindo no templo do Senhor, aonde se encontrava a arca de Deus. E então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: Tu me chamastes e aqui estou. E Eli respondeu: Eu não te chamei. Volte a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se e foi até com Eli e disse: Tu me chamastes e aqui estou. E Eli respondeu: Não te chamei, meu filho. Volte a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele se levantou-se, foi para junto de Eli e disse: Tu me chamastes e aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor, que estava chamando o menino. E então disse a Samuel: Volte a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala, que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele. E não deixava cair por terra nenhum de suas palavras. Todo Israel, desde Dan até Betsabeia, reconheceu em Samuel que era um profeta do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 39, versículo 2 e versículo 5 e versículos de 7 a 8a e versículos 8b a 9 e versículo 10. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Esperei no Senhor. Inclinando-se, ouvi o meu clamor. E é feliz quem a Deus se confia, quem não segue os que adoram os ídolos e se perdem por falsos caminhos. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, os meus ouvidos. Não pedistes ofertas e nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: Eis que venho. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro: Com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração a vossa lei. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fecheis os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa
vontade, Senhor, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e as conheço, e elas me seguem. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 39. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu das sinagogas e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e ele logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou a sua mão e ajudou-a a levantar-se. E então a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelos demônios. A cidade inteira se reuniu em frente da casa, e Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam que ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: Todos estão a te procurando. Jesus respondeu: Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andavam por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas, expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, reunidos para refletir a palavra do Senhor que acabamos de escutar. Na primeira leitura, tirada do primeiro livro de Samuel, narra que o pequeno Samuel servia ao Senhor na presença de Eli. Naquele tempo, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. E aconteceu que, um dia, Eli estava dormindo no seu quarto, e seus olhos começavam a enfraquecer, e já não conseguiu enxergar. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado, e Samuel estava dormindo no templo do Senhor, aonde encontrava-se a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel, 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 e ele respondeu: Estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: Tu me chamastes? Aqui estou. Eli respondeu: Eu não te chamei. Volta a dormir. E Samuel voltou-se a deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. Samuel levantou-se e foi ter com Eli e disse: Tu me chamastes? Aqui estou. E Eli respondeu: Não te chamei, meu filho. Volte a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se e foi para junto de Eli e disse: Tu me chamastes e aqui estou. Ele compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino Samuel. E então disse a Samuel: Volte e deite-te. E se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala, que teu servo escuta. E Samuel voltou-se ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Fala, Senhor, que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. E toda Israel, desde Dan até Betsabeia, reconheceu que Samuel era o profeta do Senhor. No Salmo responsorial, o salmista nos diz: Esperei no Senhor, inclinando-se ouvido ao meu clamor. Feliz quem a Deus se confia, que não segue os que adoram os ídolos,
e se perdem por falsos caminhos. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, os meus ouvidos. Não pedistes ofertas e nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vontade do Senhor. Guardo em meu coração a vossa lei. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fecheis os meus lábios. No Evangelho narrado segundo São Marcos, narra que naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e ele logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou-se na sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os que possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doentes e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam que ele era o Messias. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, porque foi para isso que eu vim. E andavam por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Que possamos ser testemunhas vivas da palavra de Deus, como foi desde o início. Que possamos ser obedientes às Sagradas Escrituras, ao santo magistério da Igreja Católica e a tradição, que vem desde o nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo dos apóstolos e seus sucessores até o nosso atual pontífice, o Papa Leão XIV. Devemos ser obedientes a toda a palavra do Senhor e à Santa Madre Igreja Católica, para que possamos alcançar a vida eterna ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.